Damos por aberta a audiência pública em forma remota para debater o projeto de lei 115 de 2020, que estima a receita e fixa as despesas no município de Lages para o exercício de 2021, LOA, de autoria da Comissão de Finanças. Passamos a palavra ao controlador interno, Cleino Arruda de Souza, para a apresentação do projeto. Boa tarde a todos. Então, agora nossa discussão, a nossa audiência pública que trata da Lei Orçamentária Anual, ou seja, o terceiro instrumento de planejamento. Primeiro, PPA, depois LDO e, por último, a Lei Orçamentária Anual. Essa audiência ela tem previsão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48, né? Já foram feitas algumas audiências públicas para 2021, mas foi da elaboração. Agora, quando o projeto dá entrada na casa, a Câmara tem que fazer a discussão do projeto da lei orçamentária. Como a gente viu anteriormente, a LDO previa um orçamento de 635 milhões. Já quando foi fazer a lei orçamentária anual, baseado nas receitas ali, eles viram que havia necessidade de aumentar mais 5 milhões. Então, o orçamento para o ano que vem, para 2021, ele está em torno de 640 milhões. A lei orçamentária anual, ela pode ser emendada tanto na forma de texto, dizendo se o município pode fazer remanejamento de dotações através de decreto, ou se tem que submeter ao Poder Legislativo para aprovação de lei. Nessas emendas também podem agora ser feitas emendas qualitativas e quantitativas. Por exemplo, se o vereador ou alguém da comunidade achar interessante, olhando o orçamento ali proposto, que não tem dinheiro suficiente em determinada pasta, ele pode estar sugerindo o remanejamento de verbas. Só que lembrando uma coisa, se eu quero aumentar num lado, eu tenho que retirar de outro, tá? Então tem que ter esse equilíbrio. Nós temos que manter os mesmos 640 milhões. Outro tipo de emenda, quero construir uma ponte, uma creche, uma avenida, se não tiver previsão ali dentro do orçamento, também pode ser proposto. Então vamos ver como é que ficou o quantitativo na distribuição desses recursos dentro da lei orçamentária anual. Lembrando, a gente está utilizando a mesma apresentação já feita pela assessoria contábil lá do Poder Executivo, né? Então, como é que ficou distribuído os 640 milhões para o orçamento de 2021? Gabinete do Prefeito, 10 milhões e 155. Daí tem os percentuais ali do lado direito, pessoal. Para ficar mais rápido, eu já vou falar só em valores. Progem, 3 milhões e 916. Secretaria de Planejamento e Obras, 33 milhões e 862. Secretaria de Administração e Fazenda, 35 milhões e 736. Secretaria da Educação, 159 milhões e 095. Agricultura e Pesca, 7 milhões e 499. Se o vereador achou lá na LDO que estava previsto 5%, aqui já baixou para 1,17% a Secretaria de Agricultura. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 3 milhões e 842. Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, 23 milhões. Coordenação de Segurança e Trânsito, 7 milhões e 336. Auditoria e Controle Interno, 1 milhão e 92. Defesa Civil, 505. Fundo de Saneamento Básico, 726 mil. Encargos Gerais, 42 milhões e 557. Fundo Municipal de Saúde, 137.912. Fundação de Esportes, 4 milhões e 234. Fundação Cultural, 5 milhões e 196. Fundo de Assistente Social, 24 milhões. Lages Previ, esse aqui é o fundo financeiro, tá? 63 milhões e 780. Semasa, 57 milhões. Lages Previ, Fundo Previdenciário. O que tem dois Lages Previ ali, pessoal? Só para o pessoal se lembrar.
Depois da segregação de massas que ocorreu ali em agosto de 2013, foi criado um novo fundo, ou seja, esse fundo previdenciário, que não pode ser mexido nos recursos, tá? Então, por isso que tem essa segregação, dividiu em Lages Previ fundo financeiro e Lages Previ fundo previdenciário. Então, o previdenciário é o fundo novo e o financeiro é o fundo antigo. Fundo da Infância e Adolescência, 542 mil. Secretaria das Políticas da Mulher, 1.365.000. Câmara, 13 milhões e 500. Fundo Municipal da Habitação, 1.746.000. Fundo da Pessoa Idosa, 100 mil. Fundo da Pessoa Portadora de Deficiência, 100 mil também. E reserva de contingência, 50 mil reais. Então, essa foi a distribuição feita pelo Poder Executivo dos recursos previstos para o ano de 2021. Um gráfico de setores, novamente, parecido, semelhante com a LDO, a gente está vendo que a Secretaria da Educação é o que consome mais do nosso orçamento, ou seja, 25%. Depois tem o Fundo Municipal de Saúde, 22%. Daí, Secretaria de Obras ali e Planejamento, que não está aparecendo percentual ali, mas é 33 e alguma coisa. E assim por diante. Aqui repete de novo os percentuais daí, né, em relação a 2020 e 2021. Então, ou seja, o gabinete do prefeito teve um acréscimo de 2,63%, a Progem teve um decréscimo de 10%, Secretaria de Planejamento e Obras, 2020 vai fechar em torno de 34%. Lembrando que esses aqui são valores projetados até o mês de agosto ou setembro, tá? Que está no ano de 2020. Então, em tese, a Secretaria de Planejamento e Obras vai ter um decréscimo de 2,65% em relação a 2021. Secretaria de Administração vai subir 6%, 6,31%. Secretaria de Educação vai ficar mais ou menos estável, de 157 ele vai subir 1,08, ou seja, vai para 159 milhões. Agricultura e Pesca, de 5 milhões que a ideia é ser gasto nesse ano de 2020, projetado para 2021, vai para 7.499.000. Então, em tese, aqui é para ter um acréscimo na lei orçamentária de 32% em relação a 2020. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de 3.319.000 vai aumentar para 3.842, o que representa 15,76%. Serviços Públicos e Meio Ambiente vai ficar estável, de 22.597 vai para 23 milhões. Coordenação de Segurança e Trânsito, de 7.336 vai ficar igualzinho, então não vai haver variação. Auditoria e Controle Interno, igual também, não vai haver variação, vai ficar em torno de 1.092.000. Defesa Civil, se não tiver nenhuma calamidade pública, ele vai ficar estável também em 505.000. Fundo de Saneamento Básico, também estável, não vai ter acréscimo e nem decréscimo, vai ficar o orçamento previsto para 726.000. Encargos gerais, de 46 milhões, a ideia é que se reduza em 7,77%. Então, é para fechar 42 milhões de encargos gerais. Fundo Municipal de Saúde vai ter um pouco de acréscimo, de 133 milhões e 600, vai para 137.912. Fundação de Esportes, proposto pelo Executivo, mais ou menos estável, de 434, vai aumentar 100 mil para 4.234. Fundação Cultural, 4.996, vai aumentar para 5.196. Fundo de Assistência Social, 23.270, a ideia é passar para 24.120. Lages Previo, fundo financeiro, a ideia é ficar estável. Eu creio que vai haver alguma variação, porque houve uma variação nos percentuais ali de contribuição do servidor nesse exercício, então aqui deve ter alguma variaçãozinha, mas no decorrer da execução isso aí vai sendo ajustado, né? CEMAS, a ideia é permanecer com o mesmo orçamento, ou seja, 57.357.000. O Lages Previ, agora a questão do fundo previdenciário, de 350 vai subir para 600.000, tá? Isso aqui é a ideia agora, todos os funcionários novos que vão entrando só entram nesse fundo previdenciário. Os antigos lá no fundo financeiro, né? FIA, para permanecer estável, 542 mil. Secretaria de Políticas da Mulher, também não vai ter variação, a ideia é ficar em 1.365.000. Câmara também ficou estável em 13 milhões e 500.
Fundo Municipal de Habitação, 946, ele vai estar propondo uma melhora bem significativa, vai passar para 1.746.000, o que representa um acréscimo de 84% em relação a 2020. Fundo da pessoa idosa, a questão é estável, 100.000. Fundo da pessoa portadora de deficiência, mesma situação da fundo da pessoa idosa, ou seja, 100.000. E a reserva de contingência também estável, 50.000. Então, a ideia é o ano de 2020 totalizar ainda a previsão fechar em 631.500.000, mas a proposta para 2021 em 640 milhões. Daí tem uma distribuição aqui também entre despesas correntes e despesas de capital. Aqui se permanece os mesmos percentuais previstos lá na lei de diretriz orçamentária, ou seja, as despesas correntes é para totalizar total de 583 milhões, ou seja, representa mais de 90% do orçamento, enquanto as despesas de capital, os investimentos, vão totalizar em torno de 56, 57 milhões, o que representa 8,89% dos 640 milhões. Pessoal em cargos tem uma parcela bem significativa. Lembrando aqui, pessoal em cargos entra INSS, Lages, Previ, toda a despesa com pagamento de folha de pagamento, vantagens como férias, 13º, e outros benefícios entram nesses 344 milhões, ou seja, 53, quase 54% do orçamento. Já os juros e encargos da dívida vão consumir em torno de 12 milhões, e as outras despesas correntes, como aquelas de manutenção mesmo da máquina, que é água, luz, telefone, combustível, pequenos reparos, entra tudo ali nessa conta ali. Então, ali desses 226 milhões, vai consumir ali em torno de 35% do orçamento. Já os investimentos propriamente dito, ficam em 36.878.000, ou seja, só 5,76% do orçamento público. Temos ali inversões financeiras, amortização da dívida e reserva de contingência, que dá em torno aí de uns 20 milhões. Então, aí fica representado os 640 milhões do nosso orçamento. A gente vê que a parcela de investimento realmente é bastante baixa, que a máquina pública ela consome bastante do nosso orçamento público. Dívida consolidada. O ideal era que se a gente conseguisse projetar 2021, 2022 e 2023, seriam os próximos 3 exercícios, mas isso não veio lá do município, tá? Então, assim, de longo prazo, nós temos lá em 2015 65 milhões, dela foi aumentando um pouquinho em 2016, depois 2007, 2018 e 2019, ela começou a reduzir, quer dizer que o município só pagou dívida. 2020 ela começou a crescer novamente, que é justamente aqueles questão dos empréstimos junto à Caixa Econômica, do Finisa, e outras dívidas, como acho que parcelamento de INSS e outras dívidas ali consolidadas. De curto prazo, em 2015, tinha 37 milhões, depois subiu para 43 em 2016, 44 ainda teve uma leve subida, foi para 44 milhões em 2017, já 2018 começou a reduzir para 37, 34, e 2020 até o mês de outubro ou setembro ali, totalizavam 18 milhões. Então, se você pegar a dívida consolidada, pegando as de longo prazo e de curto prazo, a gente vê que estava em 102 milhões, e a ideia é que em 2020 ela reduza para 76 milhões. 21, 22 e 23, com os financiamentos do Finisa, ela tende a ir crescendo essa dívida consolidada, né? Aí, no quadro seguinte, a gente tem as principais ações dentro de cada pasta. Eu não vou se tornar repetitivo, pessoal. Todas as pastas têm a questão de custeio e, dependendo de cada pasta, a gente vai tendo daí as variações. Secretaria de Obras vai ter investimento, lá na saúde vai ter aqueles programas específicos da saúde, na assistência social, os programas específicos da assistência social, e assim por diante. Então, vamos ver algum interessante aqui, que eu vi que ali tem um pessoal, parece-me que da Secretaria de Assistência Social. Já vamos direto nessa ali, que as outras são bem similares, cada uma com seus valores, né, lógico. Fundação Cultural, Fundação de Esportes, da Mulher, Habitação, Direitos da Pessoa Idosa, que isso aqui em tese também está lá dentro da Secretaria de Assistência Social. Portadores de deficiência, mesma coisa, está lá dentro da assistência social.
Vamos específico para social. Tá aqui, ó, Fundo de Assistência Social. Então, aqui, ó, remuneração em cargos, essa tem em todas as pastas, benefícios como vale transporte, vale alimentação, auxílio escolar, tem em todas as pastas, e daí tem aqueles blocos, como tem lá na saúde, temos os blocos da assistência social, que é o de financiamento da União, do Estado e recursos do município. Essa aqui é uma determinação da legislação federal que assim seja feita dentro do orçamento da União, do Estado e do próprio município. Tem sempre essas três divisões, tá? Tem o fundo de idoso e a portadora de deficiência. Então, são esses os programas elencados dentro da assistência social. Lembrando, programas são aqueles para manutenção e tem as atividades também. As atividades, geralmente, elas são destinadas para investimentos, tá? Tudo que a gente classificar como investimento, ele deixa de ser um programa e passa a ser uma atividade dentro do orçamento público. Aí temos a Semasa também, ó, o que difere a Semasa? Ó, remuneração para todos, benefícios para todos, complexo, aqui tem os programas específicos, ó, complexo saneamento do Ponte Grande, manutenção das atividades, esse aqui é comum para todos, operação das ETAs ali do sistema de água e esgoto, manutenção da frota, drenagem e manejo de águas. Se nós pegarmos as obras, vai ter tudo, só que um lado é para obras e serviços públicos, pegar a educação é para construção de colégio e assim por diante. Então, lembrando, ó, Lages Previ, ó, manutenção do Fundo Previdenciário e Financeiro, lembrando que esse aqui teve aquela alteração lá em 2013, né? Quem entrou no serviço público a partir de agosto de 2013, ou 1º de setembro de 2013, faz parte do Fundo Previdenciário. Os anteriores a essa data, ao 1º de setembro de 2013, fazem parte do Fundo Financeiro. Lembrando assim, ó, Fundo Previdenciário, por que foi feita essa segregação? Fundo Previdenciário é para se manter com as próprias pernas, não depender um centavo do poder público. Já o fundo financeiro é aquele fundo que, vamos dizer, que tem uma verba podre lá, que foi um fundo que já foi mal projetado desde o começo, que já teve aposentadorias lá dentro, e então, quando dá déficit, esse fundo financeiro, a prefeitura é obrigada a cobrir esse déficit. Tá? Não é que o funcionário vai ficar sem o recurso, mas a prefeitura daí acaba deixando de investir para poder suprir esse déficit desse fundo financeiro. Aqui nós já tínhamos visto, inclusive, naquela audiência anterior da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a questão do valor agregado ou PIB municipal. A gente pode ver que desde 2016 até 2019 ele não variou muito, ele fica na ordem ali dos 4 bi, tá? Então, não varia muito, a nossa economia ela está meio que estagnada, ela não cresce. Precisa-se de investimento para que esse valor agregado seja contabilizado no exercício seguinte, e isso aqui ele não vem automático em ICMS para o município. Ele entra 50%, por exemplo, fala-se tanto em Bernec. Se a Bernec começar a operar em 2021, vai começar a agregar esse recurso a partir de 2022, 2023, 2024. Ele não vem automaticamente, ele vai fechar o exercício e ele vem daí de forma fragmentada, 50% no exercício seguinte e 50% ainda no outro exercício que está por vir. Como aqui nós já tínhamos visto também, ó, como é que o nosso PIB, como é que funciona a economia lajana? 77% é indústria e comércio, serviços 9%, Simples Nacional 8%, é que aqui o executivo ele distribuiu os serviços. Na realidade, serviços é o 8 mais o 9, ou seja, em torno de 17%. Só que ele quis deixar o transporte, para dizer que Lages tem 2 grandes transportadoras, né? Ele achou interessante, que é uma fatia interessante do nosso movimento econômico, só o transporte. Já no Simples Nacional entra todos os outros serviços. Já o setor agropecuário, Lages, sendo aquela grande extensão territorial, a maior do estado, só representa 5%. Eu acho que aqui é um grande nicho para a economia se desenvolver, a questão da agricultura dentro de Lages. E os demais dos recursos representam 1%. Aqui é uma tradução daquele gráfico, né, pessoal? Dá para ver aqui que em 2014 o Lages apresentou um crescimento econômico razoável, mas depois, 2016, deu uma reagida, 2017 um pouquinho mais, e depois voltou a cair. A tendência aí com esses efeitos da pandemia é que a nossa economia entre em recessão para 2020, 2021, talvez lá em 2022 a gente comece a sair desse sufoco, né?
Então, de maneira geral, pessoal, o nosso orçamento está distribuído dentro daqueles valores que a gente apresentou ali. Lembrando, para uma análise mais detalhada dos vereadores, aí já foi encaminhado, né, a lei que pode ser alterada tanto qualitativa como quantitativamente, ou seja, pode ser aqui proposto emendas daí da questão de construção de ruas, construção de creches, avenidas, pontos de ônibus, escolas em geral, postos de saúde, capelas mortuárias e assim por diante, dependendo da necessidade de cada bairro. Então, o orçamento ele fica agora aberto na discussão justamente para essas emendas. Lembrando desde já que a ideia é que essas emendas sejam apresentadas até o dia 23, para a gente poder formatar elas junto à secretaria, para a gente estar podendo votar essa lei orçamentária anual já no início do mês de dezembro, né? Então, da parte de apresentação, iria isso. Agora a gente devolve a palavra à presidência, para a presidência conduzir os trabalhos aí e participação da população e dos vereadores. Muito obrigado ao controlador interno, Cleino Arruda. Agora passamos àqueles que, porventura, gostariam de se manifestar, entre os vereadores e também aqueles que nos acompanham. Se tiver alguém que gostaria de se manifestar, por favor, se inscreva. Não temos nenhum inscrito. Ninguém gostaria de se manifestar. Vereador Gerson. Por gentileza, vereador Gerson. Só para confirmar, então, Clênio, as emendas agora de todos os vereadores, tanto qualitativas quanto quantitativas, elas são enviadas para você e até o dia 23, é isso, né? Até já recebi algumas suas, vereador. Pode encaminhar para a secretaria, normalmente a secretaria conjunto pleno. Está desligado. Isso mesmo, vereador. O rito é o seguinte, é encaminhar para a secretaria, e a secretaria, à medida que ela vai formatando, ponhando dentro da técnica legislativa e orçamentária, ela nos repassa para a gente dar uma conferida, claro, ajudar o pessoal aí no que for possível. Inclusive, suas eu já recebi algumas, né? O seu assessor já até esteve falando com a gente, então a gente nos próximos dias já vai estar formatando e devolvendo para a secretaria para que seja feita a leitura nas próximas sessões daí, tá? Tá ótimo. Obrigado, Clênio. Dispõe. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Essa mão. Por favor, Jean-Pierre, da Vigilância, é isso? Com a palavra. Não interrompi você. Pode falar. Boa tarde. Eu me chamo Cláudia Jeremias, sou gestora de parceria assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, e a gente gostaria de propor um aumento relativamente melhorado no sentido de que a gente possa atender as organizações da sociedade civil. Atualmente nós temos 6 parcerias firmadas através de termo de parceria, mas os valores eles foram reduzidos no ano de 2018, 2019 e 2020. Nós gostaríamos que eles voltassem no mínimo, o que foi proposto no ano de 2017 com o marco regulatório. Além de mais, nós temos a questão que nos preocupa muito, é a sustentabilidade dessas instituições, as quais estão só dependendo dessas parcerias. Nós estamos comprando o serviço deles, mas o que está sendo repassado é muito pouco. Então, a gente pede o apoio de vocês, senhores vereadores, para que revejam esse cálculo para a assistência social. É importante dizer o seguinte, que dessas organizações da sociedade civil que tem parceria com a Secretaria de Assistência Social, algumas a citar, né? As 3 casas asilares, então o Asilo Vicentino, o Lar do Menino Deus e o Sazeada no Bela Vista. Temos também a Associação dos Deficientes Visuais, a Associação dos Deficientes Físicos e também a Irmandade Nossa Senhora das Graças, o antigo orfanato, né?
E a gente pode citar aqui, por exemplo, que recebe as duas associações para pessoas com deficiência, como a DEVIPS e a ASDEF, que é R$4.000 mensais. Esse é um valor muito baixo, né, para a gente conseguir comprar o serviço, que, diga-se de passagem, é um serviço que deveria estar sendo executado pelo município, né, que eles executam um serviço de proteção social básica no domicílio para pessoa com deficiência. O município nunca executou esse serviço e essas organizações executam. Só que nós passamos um valor muito baixo para elas, né, para comprar esse serviço. E vocês sabem que para a execução do serviço precisa de equipe técnica, precisa de uma série de materiais, de questões que estão previstas, né, na exigência da execução desse serviço em termos da política pública de assistência. E também os valores para as casas asilares, que está em quanto por mês? Para o Asilo Vicentino, por exemplo. 11.785. 11.785, por exemplo, para o Asilo Vicentino. Claro, nós não temos todas as vagas lá, né? São quantas vagas? São 46. 46 vagas. Mas, em resumo, é importante frisar que todos esses valores, eles não estão sendo corrigidos e eles não dão conta de suprir a necessidade do que o município precisa em parceria com essas entidades. Importante dizer, as entidades não estão recebendo um favor do município, né? O município, por meio do marco regulatório, compra o serviço dessa entidade, já que nós não estamos ofertando diretamente. Então, é muito importante, a gente recorre a essa Câmara Legislativa no sentido de que possam também rever essa questão, né, em favor das entidades que têm parceria conosco, no sentido de rever esses valores junto, né, fazer algum tipo de proposição para que a gente possa melhorar isso daí. Muito obrigado. Obrigado a Cláudia e o Charles, se eu não me engano, né? Obrigado pela participação e estaremos fazendo os devidos encaminhamentos aí através da sua solicitação. Concedo a palavra ao vereador Gerson. Pois não, vereador? Obrigado, presidente. Era isso que eu sugeri, presidente. Conversar com o Cláudio e acho que é o Cláudio, agora não me recordo o nome dela ali. A Cláudia, né? Cláudia. Justamente isso, fazer através da comissão, o senhor como presidente, fazer essa emenda através da comissão, né, para esses recursos serem ampliados, né? Eu acho que é importante mesmo. Essa é a sugestão que eu queria dar, para fazer através da comissão de finanças, já ter esses dados, esses números que eles têm, né, o que seria suficiente para a gente poder entrar, a comissão mesmo entra com a alteração aí faz essa emenda aí para a alteração desse orçamento. Obrigado, vereador Gerson. E gostaria de pedir para que a Cláudia entrasse em contato com a gente, para que a gente possa, Cláudia, acho que é Charles, né, Charles? Charles, entra em contato aí que a gente faz através da Comissão de Finanças, tá bom? Muito obrigado. Não sei se tem mais alguém que gostaria de se manifestar. Sendo assim, queremos agradecer ao controlador interno, Clínio Arruda, de Souza, também o assessor econômico Rogério Schutz, da Câmara de Vereadores, e também aos vereadores Gerson Mar dos Santos, Jair Júnior, Chagas, Osni, Luiz Marinho, Amarildo, Maurício, Jean-Pierre, Vone Schurma e Bruno Hartmann. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam também através dessa sessão remota e agradecemos a cada um e desejamos uma ótima tarde.